Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rose, hoje é segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, e nós vamos para mais uma aula. Para iniciar, vamos fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos registrar o nosso cabeçalho, Escola Municipal Odila Galilista, segunda-feira, 24 de maio de 2021. Eu sou. Nossa rotina de hoje será língua portuguesa, apostila SAB, as páginas 29, 30, 31, 32 e 33. Vamos lá? Vá pausando o vídeo durante as atividades. Caso você tenha dúvida, chame o professor, tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar na página 29. Nós vamos falar sobre variação linguística. O que é variação linguística? Variação linguística são as várias formas que as pessoas têm de falar e de se expressar. Por exemplo, aqui no interior, como é que a gente fala? A gente não puxa bastante o R? Puxa, né? Porta, portão. Lá no sul eles têm uma outra maneira de falar. Existe também uma variação linguística que é chamada de caipira. É um outro jeito de falar. Então, variação linguística é o jeito de falar. Existe um jeito correto? Não, todos os jeitos estão certos. Existe sim a, a norma culta da língua. Quando eu vou escrever, né, dependendo da situação que eu vou escrever num documento, numa carta para um órgão público, prefeito, por exemplo, eu vou escrever tudo errado? Tudo de qualquer jeito? Não, eu tenho que usar a norma culta da língua. Não existe certo ou errado, existem maneiras diferentes de se expressar. E isso chama-se variação linguística. Então quer dizer que eu posso escrever usando o jeito de eu falar na prova, que a professora vai aceitar e não vai colocar errado? Não, não, não. Porque na avaliação é exigida a norma culta da língua portuguesa. Então, você não pode escrever do jeito que você fala. Você tem que pensar e escrever usando a ortografia correta das palavras, a não ser que você esteja criando um texto e queira mostrar o jeito que alguém fale. Mas para entender melhor tudo isso, é melhor a gente fazer as atividades, tá bom? Vamos lá? Então, olha lá, variação linguística. Observe a forma dos balões presentes nos quadrinhos a seguir. Então, olha lá, nós vamos observar a fala e a forma dos balões. Ó, vocês já estudaram nas páginas anteriores para que serve cada balão, né? Nas histórias em quadrinho. Então, olha lá. O quê? O Chico tá com bicho de pé? Não, uma porção. Gosta? Como é que alguém pode gostar de um bicho que entra no pé e dá coceira? Tá tudo terminado entre nós. Fica com seus bichos de pé. Bom, nós vamos contornar os balões de acordo com a legenda. De amarelo vai contornar os balões que Rosinha está falando normalmente. Então, esse é o balão que ela está falando normalmente. Esse é o balão que ela está falando normalmente. Este é o balão que ela está falando normalmente. Então, tudo onde for a fala normal, sem gritar, nós vamos contornar de amarelo. Onde ela está falando alto? Qual é o tipo de balão que indica que ela está falando alto? Vai circular de verde. E vai circular de azul o balão que indica um pensamento da Rosinha, tá bom? Letrinha B. Agora, recorte as imagens dos balões da aba lateral e colhe-as nos espaços conforme a descrição que eles representam. Então, ó, o balão da fala comum vai colar aqui, o balão do cochicho vai falar aqui, o balão do pensamento vai colar aqui, o balão do grito aqui. Então, ali do lado, ó, que não coube tudo numa folha só da Pro, vocês vão recortar cada balão e colar no lugar correspondente. Então, olha lá, o balão da fala comum vai colar aqui, do cochicho aqui,
do pensamento aqui e do grito aqui, ok? Bom, a língua sofre modificações por diferentes razões, como o tempo, o grau de escolaridade, a faixa etária, a região, a profissão, entre outras. O que resulta em diferentes formas de falar, então, em diferentes variações linguísticas. Então, alguém pode, dependendo do tanto que a pessoa estudou, ela fala de um jeito. Se ela é criança, ela fala de um jeito. Se ela é adulto, ela fala de outro. Né? Dependendo da região do Brasil. Por exemplo, mandioca. Mandioca, em alguns lugares é chamada de mandioca, no outro é chamada de macaxeira. Então, possui variações linguísticas, dependendo da região onde a gente está. Mandioca aqui no Sudeste e macaxeira lá no Nordeste, por exemplo. Então, existe. Aqui a gente fala canjica, para um doce. Lá no Nordeste, eles falam mungunzá. Então, isso é uma variação linguística por conta de mudança regional. Né? Existe também a variação linguística que está ligada à profissão. Né? O médico fala diferente do padeiro, não é? Eles usam maneiras de se comunicar que são diferentes. Então, isso são diferentes maneiras de falar e são diferentes variações linguísticas. É errado, Pro? O médico está certo, o padeiro está errado? Não, os dois estão certos. São variações linguísticas. A fala dos personagens Chico Bento, Zé Lelé, Rosinha e Dona Cotinha, por exemplo, lembra uma variedade falada por determinados grupos sociais e pessoas de algumas regiões do Brasil, que é o chamado caipira. Tá? O jeitinho que eles falam é o jeito caipira de se falar. Quando Rosinha diz comé, que alguém pode gostar de um bicho que entra no pé e dá coceira, ela utiliza palavras representativas de determinada variedade. No caso, a caipira, como eu disse para vocês. As diferentes formas de falar são chamadas de variedades linguísticas. Vamos trabalhar com isso agora, então nós vamos para a página 30. O exercício 11. Você acha que existe uma forma de falar que possa ser considerada melhor que outra? Será que uma é melhor que a outra? Sim ou não? Lembra que a prof falou? Não existe maneira correta. Todas estão corretas. Por quê? Converse com o seu professor sobre isso. Então, gente, como eu disse para vocês, não existe um jeito que é o correto. Existem várias variedades linguísticas e todas elas podem ser consideradas corretas. Quando a gente critica o jeito do outro falar, a gente está agindo de maneira preconceituosa. É lógico, como eu disse a vocês, nós devemos ter o cuidado de saber onde eu posso usar, né, o jeito que eu falo, onde eu tenho que usar a norma culta da língua, né? Falar corretamente com a questão da ortografia. Então, assim, se eu estiver numa entrevista de emprego, eu tenho que falar diferente do que eu falo com o meu amiguinho ali na rua de casa. São jeitos diferentes de falar, ambos estão corretos, mas eu tenho que saber onde e quando utilizar os dois. Agora vamos fazer essa atividade aqui, ó. Reúna-se com um colega. Dá para reunir com um colega? Não. Então, pede para alguém da família ajudar nessa atividade de vocês. E juntos leiam esta fala de Rosinha. Então, vamos lá. Esse Chico marca encontro comigo, depois me deixa plantada esperando. Agora, cada um deve pronunciá-la considerando o próprio jeito de falar, ou seja, não deve ler como está escrito, mas como se fala no dia a dia. Enquanto um fala, o outro registra e vice-versa. Então, você vai pedir para essa pessoa da família, se fosse com ele, que tivesse marcado o encontro aí, tivesse plantado esperando, como que ele ia falar o mesmo que a Rosinha falou? Vai anotar do jeitinho que falou aqui. E aí você, como você falaria isso aqui? Vai anotar como você falaria. Então, aqui, ó, em vez de ser do colega, vai pedir para alguém da família. Como que alguém da família falaria a mesma coisa que a Rosinha falou? Vai anotar, igualzinho, tá, gente? Se falou errado, do jeito diferente do que está na norma culta da língua, você vai anotar. E o jeito que você fala, ok? 13. Passe as frases a seguir para a variedade culta, observando a ortografia e a concordância entre as palavras. Então, agora nós vamos pegar o jeito que eles falaram e trazer para a norma culta da língua. Por exemplo,
Ih, Rosinha, acho melhor você buscar o Chico. Então, como que seria na norma culta da língua? Ih, Rosinha, acho melhor você ir buscar o Chico. Então, aqui é para colocar na norma culta da língua, tá bom? B. Como é que alguém pode gostar de um bicho que entra no pé e dá coceira? Como que fica isso na norma culta? Mas isso não fica assim. Como que isso vai ficar na norma culta? Tá no quintal com os bichos de pé dele. Como que isso vai ficar na norma culta? E a senhora fala isso com essa karma? Como que isso vai ficar na norma culta da língua portuguesa, ok? Agora, então, nós encerramos as variedades linguísticas aí. Então, o que é uma variedade linguística? Linguística é um jeito de falar. É errado, uma está certo, outra está errado? Todos estão corretos, mas eu tenho que saber onde eu vou utilizar. Tem lugares e momentos que eu vou ter que usar a norma culta da língua, né? Com as regras de ortografia e tudo mais. Agora nós vamos falar sobre vírgula. O uso das vírgulas, a gente já estudou que a vírgula serve para separar uma lista de coisas e agora a gente vai saber também que a vírgula ela é usada para separar o vocativo do restante da frase. Vocativo é um nome a quem eu estou me referindo, tá? A quem eu estou colocando. Por exemplo, Lucas, Lucas, vamos jogar futebol? Lucas não é o nome? Esse é o vocativo. E aí, então, eu vou pôr uma vírgula, vamos jogar futebol. Mas nós vamos estudar isso agora, tá bom? Vamos lá? Releia os quadrinhos a seguir. Dona Cotinha, e o Chico? Tá no quintal com os bichos de pé dele. Chico, você precisa tratar desses bichos de pé. Mas eu trato. Ah, agora leia os diálogos presentes nos quadrinhos com a entonação sugerida pelos sinais de pontuação. Então tem que colocar a entonação, ó. Dona Cotinha, e o Chico? Tá no quintal com os bichos de pé dele. Chico, você precisa tratar desses bichos de pé. Ara, mas eu trato. Então nós lemos. Agora vamos para a letra B. Assinale X nos sinais de pontuação que aparecem nesses quadrinhos. Aparece ponto de interrogação? Faz X. Ponto final, vírgula e ponto de exclamação? 2. Sublinhe nos trechos a seguir o nome da pessoa com quem Rosinha está falando. Sublinhar é passar um traço. Com quem que a Rosinha está falando aqui? Ó? Dona Cotinha, e o Chico? Ela está falando com a Dona Cotinha ou com o Chico? Chico, você precisa tratar desses bichos de pé. Ela está falando com quem aqui? Vai passar um tracinho embaixo. Então, olha lá. É chamado de vocativo o termo ou a expressão usados para se dirigir à pessoa com quem se fala. Então, é com quem, o nome de quem eu estou falando. Termo usado para me dirigir à pessoa com quem eu estou falando é chamado de vocativo, como eu já disse para vocês. Página 32, número 3. Pinte nos seguintes trechos o sinal de pontuação utilizado logo após o vocativo. Dona Cotinha, e o Chico? Qual é o vocativo? Dona Cotinha. Qual é o sinal de pontuação que colocou depois? Vai pintar. Chico, você precisa tratar desses bichos de pé. Qual que é o vocativo? Chico. Qual o sinal de pontuação que colocou depois? Ok? Vamos lá? Só um minutinho para parar esse barulho, eu já continuo, tá? Letrinha A. Então, ó, nós circulamos o sinal de pontuação aqui e o sinal aqui. Por que foi usado esse sinal de pontuação? Por que será que colocou esse sinal aqui? Como é que ele chama? Converse com os colegas e professor sobre isso. Por que será que foi utilizado esse sinal de pontuação? Olha lá, Dona Cotinha, e o Chico? Quando eu vou chamar alguém, né, o jeito, o tom de voz não muda? A hora que eu falo o nome e o resto da frase. Por exemplo, Maria, você vai no mercado? Maria, você vai no mercado? Maria, eu não falei mais alto? Então, quando eu mudo o tom, né, ou a maneira como eu falo, para mostrar isso, eu coloco uma vírgula, né? Por exemplo, professora,
Quando podemos entregar o trabalho, professora, você falou de um jeito. E o quando podemos entregar o trabalho de outro. Então, professora, você quis chamar a minha atenção, não quis? Então, eu ponho a vírgula para mostrar isso. Ok? Então, quando a gente muda o tom ao falar o vocativo, a gente põe vírgula. Isso é para chamar a atenção para o nome a quem eu estou me referindo. Então, olha, João, pare com isso. Ó, o João. O João não foi mais um tom mais alto? Carla, joga isso já, menina. Não foi mais alto, Carla? Então, assim, o nome, geralmente fala com mais intensidade. Então, a vírgula demonstra isso. Então, aí, ó, eu dou aquela pausa da vírgula e continuo a frase menos intensa, tá? Então, ó, Dona Cotinha, e o Chico? Chico, você precisa tratar desses bichos de pé. Então, percebam que o nome, o vocativo, tem mais intensidade. Então, o tom de voz é diferente. Então, a vírgula ela serve para mostrar onde que para esse tom mais intenso na hora de escrever a frase. B. Reescreva essas frases utilizando a variedade culta. Fique atento à ortografia. Então, nós vamos trazer essa frase para norma culta da língua. Como isto ficaria na norma culta da língua? Então, Dona Cotinha, eu, Chico. Chico, você precisa tratar desses bichos de pé, tá? Escreva uma frase utilizando a vírgula com esta função: separar o nome da pessoa com quem se está falando do restante da frase. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, criar uma frase, igual essas inúmeras que a Pró falou. Marcela, para de correr. Então, vão criar uma frase usando a vírgula para separar o nome a quem eu estou me referindo do restante da frase, o vocativo. Na fala, quando nos dirigimos à pessoa com quem estamos falando, geralmente mudamos o tom de voz. E na escrita, utilizamos vírgula. Então, na fala, a gente muda o tom de voz. Na escrita, para mostrar que tem que mudar o tom de voz na hora de ler, coloca-se a vírgula, tá bom? Bom, agora vamos lá, falar um pouquinho de ortografia na página 33, para encerrar a nossa aula de hoje, né? Ortografia é a escrita das palavras de acordo com a norma culta, né, da língua portuguesa. Então, vamos lá. Na história em quadrinhos que você leu, para caracterizar a pronúncia dos personagens, o autor utilizou a supressão, tirar letras. Suprimir é tirar. A troca ou o acréscimo de letras. Então, teve hora que ele tirou letra, tem outra hora que ele trocou, em outras horas ele acrescentou letras, além da junção de palavras. Leia as palavras e reescreva-as, acrescentando a letra que representa o som que foi suprimido. Então, aqui, nós vamos ler e reescrever as palavras, tirando, acrescentando a letra que foi tirada. Então, aqui são palavras que faltou uma letra da norma culta. Então, o C, que letra que faltou? O V. O C pode ficar como? Você pode escrever você. Coceira. O que faltou, Pro? Faltou o I aqui. Então, coceira. E assim você vai fazer com as demais. Então, buscar. Faltou que letra? Dizer. Faltou que letra? Vamos. Faltou que letra? Deixa. Faltou que letra? Vê. Faltou que letra? Do. Faltou que letra? B. Descubra nas palavras a seguir a letra que foi acrescentada para representar os sons da fala. Depois, reescreva essas palavras de acordo com a variedade padrão. Então, aqui nessas palavras foi acrescentada uma letra a mais. Qual que foi acrescentado? E aí você vai retirar e reescrever normal. Por exemplo, mais. Acrescentou o i, porque não é mais, é mas. Né? Vez, não é vez, é vez. Então, você vai fazer isso com as demais. C. Leia as palavras e descubra qual foi a letra trocada pelo autor para formar palavras que se aproximam mais da fala. Depois, copie-as ao lado e faça a troca das letras. Encontro. Que jeito que tem que escrever? Encontro. Comigo. O que tem que escrever? Comigo. Trocou o U. Então, vocês vão escrever na frente
a palavra de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E letrinha D. Outro recurso utilizado foi a junção de palavras para formar uma nova. Ligue as palavras que foram formadas por meio desse recurso à forma padrão de escrita. Por exemplo, comé. Comé é o mesmo que como é. Você é o mesmo que para você. E assim por diante. E assim, então, nós vamos encerrar a aula de hoje. Um grande beijo e um grande abraço a todos e até a próxima aula.